Neste vídeo, vamos mostrar mais uma artimanha usada pelos magos ilusionistas enganadores de altares e púlpitos, para lotar suas empresas espirituais e arrancar dinheiro dos incautos que não estudam nem investigam no que estão acreditando, a mentira inventada do livre-arbítrio. Para que você possa ver a mentira do livre-arbítrio, vamos assistir um enganador afirmando que existe livre-arbítrio, não na totalidade, mas de forma parcial, e depois na sequência provaremos que isso é mentira e somente serve para amedrontar as pessoas e fazer com que elas corram para as empresas espirituais no intuito de que não tenham tomado o arbítrio errado que os levará ao inferno inventado por Roma. Simples, né? Deus coloca para eles o caminho da vida ou da morte, e eles iriam escolher. Então você vê, temos um livre-arbítrio parcial. Agora, dizer que temos o total realmente não é verdade. O que acontece? O Espírito Santo, já que o nosso livre-arbítrio é corrompido, ele nos conduz, nos ajuda, mas ele também não obriga, né? Conduzir é uma coisa, obrigar é outra, tá bom? Agora, vamos ver o que a falsa Bíblia diz no seu contexto sobre a existência de livre-arbítrio, e se esse Deus já decidiu ou não o destino das pessoas, sem lhes dar o direito da escolha, livre-arbítrio. Vamos ler uma escritura que por si só, já prova que não existe livre-arbítrio, que o Deus bíblico obriga e escolhe quem seguirá seu caminho, e que o pregador é mentiroso. Vamos ler Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas, para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Você acabou de ler que o Deus bíblico criou o ímpio para morrer no dia do mal, certo? Você acha que se o ímpio foi criado e predestinado para morrer no dia do mal, ele tem livre-arbítrio? Agora, vamos ler mais escrituras bíblicas, e nelas vamos expor mais mentiras ocultas aos olhos dos cristãos, onde fica explícito o engano do suposto livre-arbítrio, e a suposta genética de filhos do Deus da Bíblia ser trigo e filhos do diabo ser joio. Essas narrativas absolutamente anulam a suposta existência de Deus e diabo, e de céu e inferno. Vamos ler Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Analise comigo, considerando que essa parábola define o trigo como filhos de Deus, e o joio como filhos do maligno, fica absolutamente explícito que o autor afirmou categoricamente que o Deus bíblico criou o joio, mas o joio agora tem outro pai, ou seja, o joio é filho do diabo, que segundo a narrativa bíblica não é criador. Mas a pergunta é, qual o significado da palavra predestinação segundo a Bíblia? Predestinação é aquilo que Deus já determinou antes da criação, quem é salvo e quem é perdido, quem é trigo e quem é joio. Vamos ler Deuteronômio 30:19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Analise comigo. Se o ímpio nasceu amaldiçoado e predestinado para o dia do mal, como ele pode ter direito a escolher bênção ou maldição, como disse o enganador no início do vídeo? Observe esta outra escritura e analise comigo. Provérbios 16:9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Veja, se o Deus da Bíblia é quem determina os passos do homem, então não existe livre-arbítrio. Agora leiamos João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja. Se é o Deus da Bíblia quem decide quais pessoas seguirão Jesus, então, concluímos que não existe livre-arbítrio, pelo contrário inventaram um Deus radical, racista e praticante de acepção de pessoas. Agora leia a parte da escritura de João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Viu isso? O Deus dos cristãos escolhe uns e despreza outros ao se bel prazer, como se fosse uma brincadeirinha com humanos, esse é meu, o outro é seu, esse é meu, o outro é seu. Outra escritura que nega o livre-arbítrio, leia comigo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:4 e 5. Veja, como dissemos antes,
Fica claro a falsa doutrina de livre-arbítrio. Repito, se os cristãos estavam predestinados a tal vida eterna, para que então esse Deus veio na terra para salvar o que já estava salvo? Agora, vamos ler e comparar duas escrituras. Quero que você veja como o Deus dos cristãos é falso, hipócrita, mentiroso, enganador, que favorece e patrocina os magos ilusionistas enganadores de altares e púlpitos, ao cometimento do crime de estelionato capitulado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, com suas falsas promessas bíblicas. Vamos reler primeiro, Provérbios 16:4 e na sequência, Ezequiel 33:11. Não esqueça, ao ler compare as duas escrituras e veja que o Deus dos cristãos é hipócrita mentiroso. Ele diz uma coisa e depois dissimula o que disse, para transparecer ser o Deus de amor, que de amor não tem nada. Leia comigo, Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Agora leiamos Ezequiel 33:11. Diz o Senhor Deus: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Ezequiel 33:11. Percebeu a hipocrisia? Esse Deus criou e predestinou o ímpio para o dia do mal, e depois, de forma hipócrita e descarada, ainda diz que não tem prazer na morte do ímpio. Pode um hipócrita desse ser algum Deus de amor? Abram os olhos cristãos, vejam, vocês estão sendo enganados, chutem o balde e tomem atitude, abandonem esse sistema de escravidão perverso, seja livre. Mas, agora, vamos para o desfecho final. Atenção! Você vai ler agora, o Deus dos cristãos dizendo que, o que ele disse em Provérbios 16:4 não pode mudar, ou seja, ele mesmo prova que é mentiroso e hipócrita, ao afirmar que o que ele disse sobre o ímpio ter sido criado para o dia do mal, não pode mudar de forma alguma, ou seja, o ímpio não pode ser convertido em filho dele, nem o joio pode ser transformado em trigo. Leia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Veja se pode uma pessoa em sã consciência acreditar em um Deus desse, e em seus súditos enganadores de altares e púlpitos, entregando suas vidas e de suas famílias e seu dinheiro aos sacerdotes e ministros dele. Observe. Se essas palavras que ele disse de forma hipócrita se cumprirão, então não resta mais o que dizer senão que o Deus dos cristãos é hipócrita e enganador. Meu testemunho. Fico triste e enfadado pelos cristãos não enxergar essas mentiras. Obrigado por assistir, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo, pessoal.